Glória a Deus, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, eu venho trazer instruções das coisas que o Senhor está nos direcionando, abrindo nossa visão, trazendo revelações das coisas ocultas, amém? E como está movendo as forças malignas neste tempo, para sabermos como lutar espiritualmente e como guerrear. Amados irmãos, entramos num propósito, tá? De orar pela nossa família e orar pelos nossos filhos, amém? Eu gravei um vídeo em espanhol porque vi, através de revelações do Senhor, eu vi uma grande necessidade de estar orando pelos filhos e guardando os filhos em oração. Não sei se vocês viram, no ano 2024, muitas pessoas se levantaram, ou seja, o Senhor levantou muitas pessoas com sonhos e visões, falando a respeito de ataques, tanto espirituais como ataques físicos, ou seja, arquitetado pelo inimigo contra as crianças, para que nós orássemos e cobríssemos mais as crianças, as nossas crianças. Glória a Deus, aleluias. Então, amados irmãos, semana passada o Senhor trouxe uma claridade em relação a isso e mostrando como estava sendo ou está sendo esses ataques nesse tempo agora. Então, eu pude compreender, ou seja, ampliou minha visão, não trouxe uma compreensão maior em relação a esses ataques para saber como orar. Glória a Deus, aleluias. Então, amados irmãos, nos vídeos que eu faço em espanhol, eu chamei os irmãos, não a família cristã, a estar orando por suas famílias, por seus familiares e pelas suas crianças. E nós entramos nessa oração, jejuando e buscando o Senhor em relação a isso, em direção a isso. E o Senhor não ficou quieto em relação a isso, senão que Ele moveu ao nosso favor, nos trazendo uma maior claridade a respeito de como está sendo arquitetados os ataques do inimigo e como ele está entrando nas famílias sorrateiramente. Hoje é dia 5 de agosto de 2025, aqui você fala com a irmã Marta. Amados irmãos, o Senhor então, ele começa a me revelar sobre os espíritos de encantamento que estão atuando através da internet também. E o Senhor me dá um sonho, e na realidade é um sonho aterrador, vamos dizer assim, ou seja, espantoso. É um sonho espantoso, de verdade. Não que me causou surpresa, mas causou horror esse sonho, por causa das coisas que senti no sonho, porque foi um sonho simples, mas o que eu sentia e como o Senhor me mostrava as coisas, então era um sonho meio assustador. Eu vi uma criança, amados irmãos, de mais ou menos 7 anos em um determinado lugar. E quando eu via essa criança nesse determinado lugar, amados irmãos, eu via a uma determinada distância uns jovens. Não eram todos jovens, tinha de várias idades, homens de várias idades, de 40 e poucos anos, e de menor idade até adolescentes também nesse grupo eu vi. Essa criança de 7 anos, ela expressava toda a inocência de uma criança, e nesse sonho essa criança, ela tinha o corpo de criança, não tinha um corpo desenvolvido como uma adolescente está desenvolvendo, aflorando, né? A sua intimidade. Então nessa adolescência, a adolescente ela vai chamar a atenção de homens, né? Por estar nessa flor da idade e tudo.
Mas essa criança de 7 anos, isso me surpreendia, porque era uma criança de 7 anos. Então, esses homens, no sonho, eu via que eles a observavam, não com interesse sexual ou com interesse de sedução, não foram seduzidos por ela, ou não houve essa sedução entre eles, entre essas duas partes no meu sonho, no que o Senhor estava me revelando. Mas só que esses homens olhavam para essa criança com perversidade, com a vontade de causar o dano, de prejudicar, de causar dano, de prejudicar, de trazer mal para essa criança, compreende? Então, amado, com malignidade, vamos dizer assim, era mais maligno, a intenção que estava por trás desses homens eram mais malignas do que emocional, compreende? Então isso de verdade me assustou, ver a inocência dessa criança, tá? Porque era uma criança inocente em toda essa história. E esses homens estavam unidos, eles estavam unidos e de várias idades com o mesmo objetivo, causar esse dano nessa criança. E era algo muito maligno o que vinha, o espírito que estava por trás das intenções deles, os ativando para fazer essa ação, era muito maligno. Então, isso para mim era assustador. Isso para mim era terrível, né? Amados irmãos. Então, através disso, o Senhor me mostra, né? A realidade espiritual e física do que estamos vivendo hoje, do risco que as crianças estão correndo hoje em dia. E o Senhor me fez saber que esses eram espíritos de encantamento que estão atuando na vida das famílias através da internet. Por que o Senhor falou que esses espíritos estão atuando através da internet? O Senhor me deu a faixa etária de idade. O Senhor me disse 7 anos, 8 anos, 9, 10 e 11 anos estão sendo vítimas desses ataques espirituais através da internet. Por quê? Porque eles, por ser crianças menores, nesta idade, as crianças estão com os pais. Uma criança de 7, 8 anos, ela não sai do vínculo familiar para ir sozinha e andar em determinados lugares onde tem homens adultos, onde tem predadores, onde ela começa a caminhar em lugares para receber transferências de espírito. Porque existe transferência de espírito também. Quando a pessoa ela não está na presença do Senhor, ela anda nas ruas e ela passa por alguém que está possuído, ela não tem nenhuma proteção espiritual, os espíritos malignos entram em seu corpo e fica saltando de um para o outro. Então nós chamamos isso de transferência espiritual, transferência de espíritos. Tá? Quando uma criança, para que vocês compreendam, quando uma criança, você vê que uma criança sofreu transferência de espírito, por quê? Porque uma criança também, ela pode receber entidades demoníacas, tá? Nós acostumamos na igreja que criança não faz libertação em criança, mas deveria fazer libertação em criança, colocar a mão na cabeça, orar
interceder pelas crianças e cobrir as crianças também, porque elas também são sujeitas a transferências de espíritos, tá? E você pode observar isso quando, por exemplo, você deixa o seu filho ir brincar. Seu filho que é muito calmo, muito tranquilo, você deixa ir brincar na casa do coleguinha. E o coleguinha é mais agitado, é rebelde, é palavreiro e tudo. Então você deixa brincar na casa do coleguinha, o seu filho volta para casa. Quando ele volta para casa, ele volta com o mesmo comportamento. Você diz que é influência, porque ele viu o coleguinha fazer, mas geralmente pode ser influência, mas geralmente pode ser também transferência de espírito, como nessa casa, nesse ambiente, essa criança aí há uma influência espiritual dentro dessa casa, essas pessoas que você deixou seu filho, elas não são cristãs e você não conhece o testemunho, quais são as práticas ocultas que elas fazem, entendeu? Se elas fazem invocação de demônios, em que elas andam, o que elas andam. Então, você colocou o seu filho em determinado ambiente desconhecido espiritualmente para você. Então, se seu filho chega ali, ele não está devidamente protegido espiritualmente, ele pode passar por essa transferência de espírito e mudar o comportamento, tá? E então aí a gente vê que ocorreu essa transferência de espírito. Mas vamos continuar aqui com o que o Senhor me deu. O Senhor falava a respeito desse espírito de encantamento, né? Falava a respeito de que essas crianças, como elas não andam em ambientes fora, elas estão mais guardadas dentro da casa, do colégio para a casa, do colégio para a casa. Então, essa transferência de espírito é menor. Então, Satanás, ele necessita trabalhar. Por quê? Porque como os irmãos em 2024, em todo o mundo, começaram a falar que o Senhor começou a avisar que ia haver esses ataques espirituais. Por que o Senhor começa a avisar desses ataques espirituais? Porque estamos entrando no tempo das trevas, no tempo da vinda do Senhor. E você lê Mateus 24 e você vê que as trevas cobririam a terra. Você vê Apocalipse, alguns selos ou algumas profecias, não tempos proféticos abrindo. E o Senhor mesmo avisou que ia soltar uma quantidade de demônios sobre a terra, porque já estaria no tempo dele, tá? Então, quando mais vai aproximando, as profecias vão se cumprindo como eu expliquei. Glória a Deus, aleluia. Então, por isso que o Senhor nos avisa para cobrir com oração os nossos filhos, e não só os nossos, como os outros também. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor explicava o seguinte, que este espírito que está atuando, né, que é o espírito de encantamento, é um espírito hipnótico, ele hipnotiza, tá? E ao contrário, ele é contrário, ou seja, ao contrário do espírito de sedução, tá? O de hipnotismo, ele é bem mais forte, tá? O espírito de hipnotismo, ele vai deixar a pessoa sem ação, tá? A pessoa fica totalmente alienada, ou seja, ela fica sobre o controle do hipnotizador, que pode ser um demônio também, ou como pode ser um terceiro, tá? Uma pessoa humana. Mas só que o Senhor me revelava que as entidades estão trabalhando através disso, tá? Através disso.
trabalhando através disso, através de vídeos, através de... Eu não vou entrar em detalhe, mas o Senhor disse isso. Isso é revelação que vem do Senhor, amados irmãos. Então, amados, o hipnotismo, ele impossibilita a pessoa de retroceder para o seu, ou seja, voltar ao normal, tá? Ela continua sobre essa influência. Glória a Deus, aleluias. Por revelação nesse sonho, eu vi que os predadores também, o inimigo havia preparado espiritualmente os predadores, tá? Eles estavam aí porque eles foram preparados pelo inimigo para fazer isso, tá? Eles estavam sob influência do inimigo, com um instinto predatório, tá? De fazer esse mal, de causar esse mal, onde o seu objetivo é causar o mal. Eu vi neles que eles não tinham interesse ou sentiam algo pela vítima, eram instrumentos mandados pelo diabo, pelo inimigo. E tudo acontece de maneira sorrateira, tá? De forma oculta. E há um trabalho por trás de tudo isso, tá? Há uma arquitetação demoníaca por trás de tudo isso. E o Senhor me mostrou o mesmo está acontecendo nos matrimônios para fazer, por exemplo, que o esposo traia a esposa para trazer destruição nos lares. Aqui o Senhor está falando especificamente com os irmãos cristãos. Aqui o Senhor está falando da família cristã que está sendo atacada. O Senhor está falando dos filhos dos cristãos que estão sendo atacados, tá? Eu não estou falando para pessoas do mundo que estão sujeitas a isso. Eu estou falando de pessoas cristãs. O Senhor está falando, está mandando avisar as famílias cristãs como Satanás está trabalhando para desestruturar a família de vocês. No entanto, amados irmãos, por isso o Senhor está pedindo para vigiar mais. No entanto, o Senhor me mostrava que o espírito de homossexualismo que tem entrado dentro de famílias cristãs, esse espírito está atuando da mesma maneira. E é difícil, o Senhor mostrava, porque eu orava ao Senhor pedindo revelação, porque é tão difícil a libertação completa de um homossexual. E o Senhor me mostrava isso, é uma força hipnótica, tá? Que nós temos que saber orar e interceder, quebrando essa força desse hipnotismo, desse espírito maligno na vida das pessoas que estão passando por esse processo, para que elas tenham a libertação. Então, o Senhor está mostrando aqui, revelando coisas sérias. Glória a Deus, aleluias. Então, amados irmãos, o hipnotismo se estabelece de uma forma onde a vítima não consegue retroceder e elas são levadas. Levadas, tá? É como se elas fossem levadas com a força desse vento, tá? Glória a Deus, aleluias. É uma condição mental onde os seus pensamentos são manipulados, tá? Sua forma de pensar, e produz uma espécie de lavamento mental, aonde não estão dispostos a voltar no seu pensar, tá? As pessoas sofrem uma lavagem cerebral, tá? Aonde elas não estão dispostas a pensar de outra maneira, elas pensam dessa maneira que foi induzidas a pensar. No entanto, essa ideologia nos colégios, ela é forte, porque a forma psicológica que eles trabalham com o objetivo de dar
assistência às pessoas que se sentem diferente, na realidade eles estão produzindo um vento que está somente levando a pessoa a esse fim, tá? Por exemplo, eu penso que eu não sou mulher, eu penso que eu gosto de... eu penso que eu não nasci assim. Então, isso, as psicologias que estão sendo usadas, esse sistema que estão sendo usado, e Satanás tem trabalhado atrás disso, com esse hipnotismo, levando a esse pensar, aonde que a pessoa tem dificuldade de retroceder e pensar de outra maneira. Então, o Senhor me falava que é como se suas mentes fossem cauterizadas. E aí o Senhor, o Espírito de Deus, ainda me ministrava a respeito da cauterização. E me falava que a cauterização dos pensamentos, elas são levadas desta mesma maneira. A pessoa não quer renovar a sua forma de pensar, como Paulo nos ensinou, para renovar os nossos pensamentos, renovar a nossa mente. Então essa pessoa, ela está convicta nessa visão e ela, ou nesse ensinamento, e ela não aceita outro ponto de vista, tá entendendo? Então essa dificuldade que elas têm justamente por causa da cauterização da mente. Você tá vendo que uma coisa vai ligando a outra? Então essas pessoas ficam totalmente dominadas na sua forma de atuar e na sua forma de pensar. Estes espíritos atuam, né, igual eu falei, na homossexualidade. A cauterização da mente é quando há uma obstrução na forma de pensar, uma impossibilidade de pensar de outra maneira, uma impossibilidade de renovar os pensamentos. A pessoa tem dificuldade de avaliar outros pontos de vistas. E se avalia conforme a sua limitação. E são impedidas por esses espíritos de cauterização de entender determinados temas. A perda do sentido moral, há uma perda de equilíbrio moral, há uma perda de valores. Um pai de família, por exemplo, porque o Senhor também me mostrava as traições e como esse espírito de hipnotismo utiliza para levar um pai de família a romper com o voto matrimonial, de amar, ser fiel para sempre, amar e respeitar, e estar na saúde, na alegria, na tristeza e na enfermidade com essa pessoa. Ele rompe esse voto matrimonial, justificando que ele é tão hipnotizante a maneira dessa pessoa pensar, que ela pensa que ela pode estar em outro relacionamento, deixar tudo e causar esse dano psicológico, moral, emocional a toda a sua família, os seus filhos, negando esse voto que fez diante do Senhor, né, de amar e respeitar essa pessoa. Ela encontra justificativa e ela justifica a sua ação pervertida e perversa, acusando a conduta do outro. Ela encontra normal, entendeu? Falar que não deu certo por isso, ou por A, por B, por incompatibilidade de não sei o que. Encontra uma justificativa muito forte em causar esse dano. E esse dano não é só emocional, psicológico, familiar, ele é também financeiro, tá? Tanto a pessoa que está cometendo o ato, como toda a família, eles vão passar por esse dano. E esse dano também
é espiritual e, se você for analisar, é mais espiritual que qualquer outra coisa, porque está infringindo a lei do Senhor, tá? Quebrando uma aliança do Senhor em nossa vida, não? De reconstituir a constituição, né, da família. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, ele me falava a respeito de que muitas pessoas, nestas condições de hipnotismo, depois de receber essa influência maligna, se transformam. E a maldade chega até a alma, ou seja, elas se contaminam, tá? Elas se contaminam, ou seja, elas ou seja, o que o Senhor me mostrava era tremendo em relação ao nível de afundamento, o nível de escuridão que essa pessoa entra. Isso o Senhor me mostrava. Era um nível profundo de escuridão. Era um caminho bem largo e difícil de voltar. Era algo impressionante de ver quando o Senhor me mostrava. Então, aonde as condutas mudam, os bons, de bons, né, para cheios de maldade. Com as suas ações, como as suas ações já lhes domina, tá? As ações dessas pessoas já começam a dominar sobre suas vidas. Então eles tomam a decisão de continuar a transgressão. Uma vez que isso aconteceu, essa pessoa já toma a decisão de continuar a transgredir. E a transgressão já começa a fazer parte do cotidiano e eles começam a ter essas transgressões como forma de vida, como algo normal, como algo que é normal. Isso acontece na nossa sociedade, isso é normal como dar em casamento. Compreende? Então eles dão lugar, né? Dando lugar, como encontra isso muito normal, eles começam a dar lugar aos espíritos para influenciar os seus próprios caráteres. E existem homens e mulheres que, depois de aceitar Cristo, Senhor, também quero trazer isso porque é importante. Então você vê essa influência no caráter, tá? E existe também espíritos, por exemplo, a pessoa ela fica muito tempo sob influências de espíritos malignos, endemoniada muitos anos, passou uma vida inteira endemoniada e esse demônio moldou o caráter dessa pessoa. Essa pessoa se tornou uma pessoa sanguínea, agressiva, sem educação, grosseiro, entendeu? Então esse estilo de espírito maligno, tá? Esse estilo de conduta dessa pessoa é devido a esse espírito que está atuante na sua vida. Então ela se converte. Quando ela se converte, é feito a libertação. Ela recebe a libertação. Mas só que o que acontece? A conduta dela não muda, ela continua sendo agressiva, ela continua usando palavras grosseiras e tendo esse caráter que não é o caráter de Cristo. Então você analisa a pessoa, você vê a forma dela falar, você vê que é muito grosseira, que é muito sem educação, não por ser sem educação. Não, você vê que não houve uma mudança nesse caráter. Esse caráter não é o caráter de Cristo, porque nós
temos que ser imitadores de Cristo e termos o caráter de Cristo em nós formado, compreende? Então, todas essas atitudes que vão contrário ao caráter de Cristo, a personalidade que Deus nos disse para exercer, tá? Você vai vendo que não houve uma renovação de pensamento, você vai vendo que não houve uma renovação da mente e tudo mais. Então, o que está acontecendo com essa pessoa? Ela já teve a libertação, não é demônio esse comportamento mais, essas grosserias, essas faltas de educação, essas constantes brigas nos lares, tá? De cristãos que frequentam a igreja e que já foram libertados. Porque essa insistência em manter esse tipo de postura? Porque o espírito maligno que estava vivendo dentro dessa pessoa moldou o caráter dessa pessoa. Enquanto ela não compreender que ela precisa transformar, levar cativo o seu modo de ser, levar cativo a Cristo os seus pensamentos, a sua forma de ser e tudo, compreende? E deixar o Senhor moldar novamente o seu caráter para ser um novo homem, para ser uma nova criatura e ser renovado novamente por completo, renovado de mente, de corpo, de alma, ou seja, tem que haver essa renovação, como Paulo mesmo fala. Essa pessoa vai continuar com essa conduta agressiva e talvez pode ser que essa conduta agressiva constante seja uma porta aberta para trazer os espíritos que saíram de volta para casa, tá? Por quê? Porque os espíritos, eles saíram e eles voltam, vão achar a casa vazia, porque não houve uma transformação, não encheu essa casa do Espírito de Deus. Então, existem muitos cristãos que vivem esse testemunho de que estão na casa do Senhor, passaram por uma libertação, mas como eram influenciados por esses espíritos, então esses espíritos mantêm esse caráter, não? Mantém a casa limpa, vamos dizer assim, para que vocês entendam. E aí essa porta aberta chama de novo esses espíritos de volta. Como ele já recebeu a libertação uma vez, ele pensa que não necessita mais. Então, esses espíritos vão continuar aí na sua casa tranquilamente, entendeu? Então, onde nós cristãos temos que ter essa vigilância. E se os irmãos que estão perto de mim dão esse testemunho, eu sou quem tenho que falar da palavra do Senhor. Por isso eu sou a favor. As igrejas necessitam pregar renovação de mente, renovação de pensamento. As igrejas necessitam pregar o caráter de Cristo, a verdadeira transformação. E outra coisa interessante também, que é interessante comentar com vocês, é o seguinte: nós temos o nosso caráter que é formado por desculpa, eu posso esquecer alguma palavra, mas é só para dar uma pincelada aqui. Nosso caráter é formado por 4, eu esqueci a palavra mesmo. Sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Então, esses 3 caráteres formam parte do nosso caráter. Cada pessoa vai desenvolver um mais. Por exemplo, vai desenvolver, por exemplo, o sanguíneo mais. E o sanguíneo é o quê? Pedro era sanguíneo. A atitude de Pedro era sanguínea. Ou seja, fez algo contra Pedro, vamos cortar a orelha agora, imediatamente vamos parar com isso, tá? Então, ele tinha esse caráter sanguíneo, no entanto, Jesus foi ensinando para moldar esse caráter. Agora, quando eu tenho esses 3 caráteres, por exemplo, os 4, eu tenho o que flui em mim mais é o melancólico. Eu sou uma pessoa muito melancólica, muito chorona, muito depressiva, porque o melancólico, a tendência dele é ser depressivo.
como que eu posso trazer equilíbrio? Cristo traz o equilíbrio dos 4 caráteres, aonde que há um equilíbrio entre os 4 e nenhum deles vai prevalecer mais do que o outro. Então, eu tenho que buscar esse equilíbrio emocional, tá? Essas são as emoções, tá? Nós somos feitos dessas 4 emoções que tem que andar em equilíbrio. Quando não anda em equilíbrio, há uma disfusão, tá? Por exemplo, o fleumático ele é mais largado, ele deixa as coisas para depois, a tendência do fleumático é chegar do serviço e deitar no sofá, ele é confundido como preguiçoso, a esposa começa a brigar com o fleumático, porque o fleumático ela pensa que é um homem preguiçoso, mas na realidade é um homem que tem qualidades tremendas, o fleumático tem qualidades tremendas. Nas mãos do Senhor, todos esses caráteres têm qualidades tremendas quando se deixa usar pelo Senhor, tá? A força do sanguíneo, o fleumático, ele é tranquilo demais, ele é um homem de paz, uma mulher de paz, que fica ali, que espera um momento de fazer as coisas, mas na hora que chega o momento e quando ele toma a decisão de fazer, quando ele faz um evento, ele vai fazer algo para o Senhor, ele faz com perfeição, tá? A dedicação do melancólico, porque o melancólico ele sente tudo. Então, como ele sente, o melancólico tem uma capacidade, uma sensibilidade maior de sentir o Espírito de Deus, de sentir a presença de Deus, de se derramar na presença de Deus, porque ele já é chorão, entendeu? Então tem toda essa capacidade. Então, mas tudo isso tem que estar equilibrado em Cristo, tá? E Cristo é o que molda o nosso caráter. Então, se eu tenho esse caráter e estou disfuncional, o meu caráter está disfuncional, está desequilibrado, eu tenho que buscar do Senhor moldar o meu caráter da forma que eu agrade a Ele, tá? Glória a Deus, aleluia. Levar, eu não vivo mais e Cristo vive em mim. Então eu tenho que submeter todas essas condições emocionais em mim a Cristo, tá? Porque não vivo mais agora, Cristo vive em mim, significa que agora Ele que me direciona em todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Então, amados, quando, por exemplo, também esses determinados homens ou mulheres que o velho homem está sempre aí, o velho homem não matou o velho homem, não fez o velho homem morrer, tem que fazer o velho homem morrer. Então, a igreja ela necessita preocupar com essas pregações, com renovação de mente, tá? Com levar os irmãos a compreender que tem que pedir o Senhor para moldar esses caráteres, tá? Transformar essas condutas, renovação da mente e deixar o velho homem, tá? Por quê? Porque muitas mulheres, muitos homens, por exemplo, o homem ele é mais sanguinário, ele é mais violento, às vezes é mais bruto, mas só que a mulher, ou seja, isso fica em evidência, né? Quando o homem é mais sanguinário ou fleumático, ou colérico, isso fica mais em evidência. Mas, por exemplo, a mulher, ela também tem a sua forma de ser manipuladora, às vezes, de querer mover as coisas da maneira que ela quer. Então, aquela velha mulher que quer dar um jeito para tudo, ela quer estar à frente, ela quer dar a palavra, então ela não deixa o Senhor operar através dela, ela que quer tomar frente de tudo. Ou seja,
temos que levar todas essas nossas condutas a Cristo e morrer esse homem. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, tá? Deixar os velhos costumes. Glória a Deus, aleluias. Então, amados irmãos, essa foi a direção que o Senhor deu em relação a estarmos orando, cuidando desta área da hipnotização, tá? E era interessante que eu comecei a meditar e o Senhor me falava assim: ô Marta, olha quando vocês começam a ver esses vídeos que passam e você fica com o dedinho assim buscando algo. Passa 1 hora, passa 2 horas e vocês estão aí. Vocês perderam todo o seu tempo aí. Isso é um tipo de hipnotismo através da internet. Ou seja, vocês perderam tempo aí. Um tempo que deveria estar em comunhão com o Senhor, um tempo que deveria estar em oração, está aí sendo perdido, desperdiçado e deixando a mente sujeita a esta ação, a ação desses espíritos. Então, onde nós devemos vigiar também a nossa mente, o que estamos vendo, tá? O que está entrando pelos nossos olhos, o que está entrando pelos nossos ouvidos, e aprender a guardar-nos, porque somos santos do Senhor, somos separados do Senhor, e Ele já vem nos buscar, e isso tem relação com manter a nossa santidade, tá? Necessitamos nos guardar dessas ações malignas, porque guardar, isso se trata de guardar a nossa santidade, tá? Guardar-nos na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Eu via uma profeta do 144.000, uma irmã, que também faz parte do 144.000, o Senhor, ela é brasileira, ela mora nos Estados Unidos e o Senhor dá a mensagem para ela. E ela falava que o Senhor falou com ela o seguinte, que ia isolar-nos um pouco para ministrar, assim como isolou Elias, os profetas, isolou, por exemplo, Moisés, para que apurar a sua visão espiritual, para que as visões espirituais não tivessem interferência e para que o irmão, a irmã recebesse mais claridade espiritual. E o interessante é que o Senhor ontem, ele falava comigo o seguinte, que ia aumentar a visão espiritual em nossas vidas, tá? E hoje de manhã, quando eu tomava banho, eu estava orando e meditando, não na palavra, meditando em tudo para poder vir trazer essa palavra para vocês. Glória a Deus, aleluias. Desculpa, irmãos. Saí fora do planeta aqui. Glória a Deus, aleluia. Saí totalmente fora do planeta, desculpa. Louvado seja, Senhor, teu santo nome, glorificado seja, Senhor. Aleluia, santo, 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 santo. Graça, obrigada, Senhor. Amados irmãos, o Senhor está trazendo, o que eu ia falar isso, o Senhor está trazendo o maior poder para nós nesse tempo. É um tempo novo, me emociona. É um tempo onde sim vai haver mais ataques, vai haver mais problemas, não? Mais dificuldades, mas os que estão na presença do Senhor e que aprendem a exercer a fé e começam a atuar pela fé, o Senhor derramará dons espirituais surpreendentes sobre suas vidas. Então estejam prontos para poder receber e atentos espiritualmente
a todas as coisas que acontecem ao redor de vocês, tá? E estejam dispostos a colocar em ação essa fé em função de orar pelos demais, orar por cura, orar por restauração, orar por libertação, porque o Senhor está derramando esses dons com mais força nesse tempo, tá? Orar por multiplicação, o Senhor está derramando pessoalmente a cada um de nós, porque o Senhor está ativando a nossa fé, levando a nossa fé a um grau maior. Mas para isso eu necessito dispor, tá? Para isso necessito entrar nessa condição. Se minha fé é pequena, eu devo pedir mais fé para o Senhor. E eu devo atuar em fé, buscar atuar em fé através da palavra do Senhor. Então o Senhor vai estar trazendo essa unção sobre as nossas vidas. Amém? Isso é o que eu sentia quando orava ao Senhor hoje na manhã. Ele me ministrava isso nessa manhã. Então, o mover de Deus vai estar tremendo sobre a terra nesse último tempo. Mas necessitamos mover-nos para isso, tá? Em direção a isso. Se movermos em outra direção, não vamos receber, não vamos ter isso. Necessitamos mover dentro da direção e dentro do propósito de Deus, para que sejamos capacitados, para que essa fé aumente em mim e eu comece a atuar, colocar em ação tudo isso em nome de Jesus. Amém? Amados, um abraço grande. Vou trazer outros vídeos em nome de Jesus, porque o Senhor nesse último final de semana me ministrou muito, assim, uma ministração atrás da outra, uma revelação e visão atrás da outra, foi algo tremendo. Glória a Deus, aleluias. E vou falar o que o Senhor está mandando falar agora no próximo vídeo para os 144 mil, que o Senhor já está chamando os 144 mil. E o Senhor também me disse que a arca já está preparada, tá? Já estamos quase prontos para sermos guardados na arca. Glória a Deus, aleluias. Só entendidos entendem, né? Um abraço grande. Que o Senhor te abençoe.